a gente precisa ocupar os nossos lugares e entender que, assim, tem coisas que a gente não pode escolher, mas tem coisas que a gente pode escolher sim. E vamos começar a escolher. Nada mais revolucionário mesmo do que a mulher que banca os seus desejos e que mata a culpa. Oi, eu sou a Gabriela Magalhães, eu sou mãe, escritora, feminista, estudante de psicologia, entusiasta de grandes conversas autênticas, principalmente fora das telas. E hoje eu estou aqui com a minha grandíssima amiga, Clariana Leal. Bom, gente, prazer. Meu nome é Clariana, sou especialista em sexualidade, principalmente feminina, sou educadora sexual, jornalista, escritora, também feminista, amiga de Gabriela Magalhães. E hoje a gente vai conversar sobre muitas coisas gostosas dentro desses universos, né, na amiga que a gente habita e escreve sobre e conversa sobre, enfim. E vive sobre. O único futuro que me aguardava era o próximo telefonema dele marcando um horário. Uau, hein? E aí é muito interessante que a gente está com essa pergunta aqui pairando sobre como as mulheres foram ensinadas a amar, né? Sobre o que o amor significa pra gente. E eu fiquei pensando muito nisso no caminho vindo pra cá, pra essa gravação, porque eu acho que a gente foi ensinada a cuidar, não necessariamente a amar. Uhum. E essa frase, pra mim, acho que traz muito dessa coisa, né? Que a gente foi ensinada que era amor, mas que não é necessariamente. O que você acha? E de uma... Assim, muitas coisas, 50 podcasts pra gente, né, entrar nesse lugar do que é amor, do que não é, do que a gente foi ensinada, que eu acho que eu quero falar sobre, mas uma das coisas que esse trecho que mais me pega é essa ideia da passividade, né? Sim. Porque a gente aprendeu dentro do amor, principalmente o romântico, mas acho que não só o romântico, a gente aprendeu a ser escolhida. Sim. A gente nunca aprendeu a ocupar um espaço ativo. Sim. De escolher. Sim. E esse trecho específico, ele é bem... É de novo uma coisa meio a Branca de Neve esperando, né, o príncipe no seu cavalo branco vir salvá-la. E é onde que eu caibo dentro da vida dessa pessoa. Não é uma... eu li esse livro, né? Uhum. E acho que é um livro incrível, um livro super corajoso, como tudo que eu já li da Annie Ernaux até hoje. Ela tem coragem de entrar nesses lugares feios que a gente muitas vezes se vê quando dentro desse apaixonamento. Mas é isso, né? Eu acho que também essa ideia... São muitas coisas que eu penso, assim. A gente associa o amor à paixão. Mas o que é a paixão, né? A paixão dentro da psicologia, ela entra numa categoria patológica. E aí a gente associa isso com o amor, que é para ser um lugar que não é para ter nada que remeta à doença, sabe? Sim. Enfim, e aí eu fico pensando nesse lugar que não tem saúde. Não tem saúde pela forma com que a gente lida, pela forma que a gente se envolve, não tem saúde pela forma com que o contexto coloca a gente nesse lugar passivo e aí muitos perigos. Muitos perigos, eu acho que se a gente está num ambiente onde esse amor, né, entre aspas, ele chega num lugar onde a gente tem que ser servil e passivo o tempo todo, temos aí um grande ponto de atenção, uma bandeira vermelha flamejante, neon, assim. E a gente fica nessa, assim, não dá pra descolar de um contexto histórico, social, de que tem 2 minutos de que a gente passou a não ser validada, a não ter o nosso completo valor aliado à estrutura da família. Isso ainda existe demais da conta, mas até 50 anos atrás,
que é tipo 30 segundos historicamente, uma mulher só tinha qualquer tipo de valor perante a sociedade se ela se enquadrasse dentro desse lugar. Sim. E aí como é que você vai? São anos e anos e anos desse tipo de contexto, desse, né? Esse é o ar que a gente respira. Sim. Então é óbvio que a gente, o valor que a gente vai dar a isso é muito diferente do que o homem dá. Exatamente. E aí a gente se submete a coisas que a gente não está percebendo que a gente está se submetendo. E o que eu acho interessante disso tudo também é que, enfim, eu e você, a gente muito amigas, muito próximas, a gente tem uma relação que é de amor muito verdadeiro, assim. E quando a gente para pensar sobre a relação das mulheres e do amor, a gente sempre vai nesse lugar romântico, né, do amor com, principalmente heteronormativo, do amor com o homem e tal. Mas aí quando eu paro para pensar sobre o amor que a gente aprende e vive de fato na prática, eu penso que a gente sabe amar muito. Talvez não nesse lugar do amor romântico, mas o cuidado e né, essa relação que a gente é como se o lugar... E eu me enquadro 100% nessa categoria. Eu acho muito mais fácil amar as minhas amigas do que amar o meu parceiro. Porque esse vem cheio de vício, cheio de medo, cheio de trauma, cheio de coisas que eu sei que eu já fiz, mas que eu não quero repetir. Mas como fazer diferente? Cadê essas novas narrativas para me ajudar também? Por isso que eu acho que, assim, conhecer, né, assistir a relacionamentos diferentes, que não necessariamente funcionam para você, mas que estão ali criando novas histórias, novas narrativas. Ajuda a gente a exercer nossa criatividade nesse lugar também. Sim. Mas voltando pro que você falou, eu acho que é muito isso, assim, a gente tem isso dentro da gente. E não só mulheres, acho que gosto de acreditar que mulheres e homens têm isso dentro. Sim. Mas tem toda uma estrutura formada da relação romântica sexual que entra muito no caminho. Enfim, um exercício que eu faço muito dentro de relacionamentos amorosos é, às vezes, parar e me questionar, tipo, tá, mas eu estaria agindo assim com a minha amiga? Sim. Sabe? É assim que eu me comportaria perante uma pessoa que eu realmente quero bem? Sabe? Sim. Ou o meu ego já tá entrando aqui e diante dessa estrutura que a gente se acostuma, porque a gente se acostuma a uma estrutura dentro de relacionamento romântico, onde o ego pode entrar o tempo inteiro e tá tudo bem. Sim. Então, poucas respostas e muitas perguntas. Muitas perguntas. E é isso, né? Bem que você falou, a gente está há pouquíssimo tempo começando a trazer os questionamentos. Eu acho que não é nenhuma questão de, existe uma revolução acontecendo. Eu acho que a gente está tentando achar. E, para mim, uma das formas mais bonitas de quebrar esse lugar da mulher que espera o telefonema e sofre, e morre, e se joga da ponte, assim, eu acho que a gente tem que trazer os questionamentos. O que é esse esperar, sabe? Por que eu não ligo? E essa possibilidade do amor, que foi o que você acabou de falar, né? Essa possibilidade do amor em outras esferas, porque a gente, que eu acho que também é uma ferramenta de coerção muito grande, a gente é ensinada de que o amor, ele se encontra dentro do contexto familiar. Sim. Seja ele pai e mãe, quando a gente era pequeno, seja ele marido depois que a gente cresce, seja ele filho depois que se torna mãe. E essa possibilidade de expansão, ela traz muita liberdade. Exatamente. Porque você não é mais dependente daquilo, sabe? Sim. Você não tá... A gente passa a ocupar os espaços que a gente escolhe. Sim. Então, é muito mais fácil você... Não que não possa acontecer com qualquer uma de nós, de forma alguma. Mas é muito mais fácil você sair desse lugar da mulher que espera quando você entende que aquele não é o único canal, aquele não é o único veículo, aquele não é o único caminho. Existem outras vias pra gente ter carinho, intimidade, sabe? Eu acho que no fundo é isso, porque por mais que a gente bote o sexo no meio, você vai ter muito pra trazer disso também, enfim, muito mais embasado do que eu, mas eu acho que muitas vezes quando a gente tá buscando sexo, a gente tá buscando intimidade, a gente tá buscando conexão. Com certeza.
E não tem, e a gente não está organizada e não tem essa autopercepção para entender que, na verdade, o que você quer não é necessariamente um estímulo genital naquele momento. O que você quer é um momento de acolhimento, é um ser visto, né? Então, no momento que a gente consegue expandir essas demandas e vice-versa para outros lugares, eu acho que automaticamente a gente traz mais saúde para todas as relações, sabe? Não ser mais a mulher que espera, mas a mulher que escolhe, né? Exatamente isso, assim. Minha mãe já diria. Minha filha, eu nunca fui escolhida, eu sempre escolhi. E acho que é muito... Existe um poder em ter uma mãe que fala um negócio dele. E eu amo a sua mãe, ela é maravilhosa. Mas é isso, né? Essa construção que não é fácil também de quebrar essa barreira. E falar assim, não, eu vou bancar agora se a mulher que escolhe, porque... Porque é gostoso demais ser escolhida também. Também. É muito bom, também. É muito bom. E também porque a gente não tem as referências, né, amiga? Então, assim... Mas você amar uma pessoa e você sentir essa reciprocidade, é uma linha muito tênue, entendeu? De tipo assim, até onde sou eu, até onde é ele. Né? Não se misturar nas relações, sejam elas quais forem. É muito difícil. E a gente fala muito das obsessões da paixão, mas talvez não fale sobre o trabalho e as manutenções do amor. Isso. Sabe? Porque a escolha, ela vem... Não é uma escolha que você faz uma vez e pronto. É uma escolha diária. É um trabalho diário. É um empenho diário que tem que ser de via dupla. Total. Né? Não adianta se relacionar sozinho. E que é tão claro, tipo, na nossa relação, por exemplo. Né? É tipo assim, eu quero você na minha vida, eu valorizo a sua presença e eu cuido pra isso. Tipo, enfim, é engraçado que é engraçado que todos os homens que aparecem na minha vida, é curioso isso, eles pontuam a minha rede de amizade, a minha relação. Não de uma forma ruim, mas de uma forma surpreendente. Eles ficam muito surpresos de ver aquilo. E o lugar que essas pessoas ocupam, e a forma com que eu me relaciono, e o nível de profundidade e intimidade que a gente tem. E toda vez que isso é trazido, eu percebo que, assim, cara, eu cancelo estar com as minhas amigas, com os meus amigos, com essa rede que eu ativamente escolhi para ter na minha vida, eu cuido para que isso aconteça, sabe? Eu deixo de fazer coisas porque eu entendi que naquele momento a minha presença vai ser importante naquele contexto. E é uma coisa que a gente só aprende a exercer dentro do contexto familiar. Sim, exatamente. E aí pesa muito, né? Porque por mais que a gente cresça escutando que família é tudo, que se casar é a coisa mais importante do mundo, etc., são os lugares mais violentos e mais repressores e mais excludentes, às vezes, da vivência de uma pessoa, né? E aí, quando a gente não tem essa referência de amor dentro da família ou dentro do relacionamento romântico, a gente fica muito perdido muito perigoso. no mundo. É muito perigoso, né? Porque, na verdade, por que é o lugar de maior violência? Porque é o lugar de maior vulnerabilidade. Exatamente. Quando você se entrega, quando você entra num lugar íntimo, você não tem como entrar num lugar íntimo sem estar vulnerável. Para começar, isso não existe. Então, se você não percebe, né, se não existe, de fato, essa questão ativa de escolha, você está em perigo, você entra em vulnerabilidade num contexto que você não escolheu. Exatamente. E aí, muitos problemas também, porque aí a gente se fecha e passa a achar que então ser vulnerável é uma que essa sequência de traumas do lugar de não poder ser vulnerável perto de quem você, teoricamente, vai receber e vai dar esse amor desde o começo, né? Gera também o que a gente vê que é uma questão muito frequente desse medo do compromisso, porque o amor, ele é um comprometimento, mas a gente tá tão acostumado a achar que o comprometimento tem que ser um sacrifício e não um lugar de justamente o contrário, de liberdade, de ganhar. De uma escolha, novamente, né? Então, isso é muito, muito interessante de perceber também sobre os ensinamentos, né? Do que é o amor, o que o amor significa para cada pessoa e de como nós, mulheres,
talvez agora a gente possa ir atrás desse amor e pegar essas referências que a gente tem das nossas amigas. E eu fico pensando também do tanto que a gente precisa se conhecer, né? Exatamente. O tanto que a maturidade ela faz diferença nesse exercício do amor, porque eu sei aonde eu quero colocar o meu compromisso e o meu comprometimento, porque eu sei o que eu quero da vida. Exatamente. Sabe, eu sei quais são as minhas expectativas, eu sei o que me faz bem, eu sei o que eu busco, eu sei o que eu acredito. Então eu entendo que isso daqui faz sentido, isso daqui tá alinhado, isso daqui não tá. E aí eu vou canalizar a minha energia pra onde faz sentido. Eu sei que pra mim não existe uma vida, eu posso casar e ter não vai acontecer. Mas assim, não estão nos meus planos, não tá no meu foco casar, enfim, ter filho, barará, mas cuspo pra cima, cai na testa, tudo pode mudar a qualquer momento, não me comprometo com nada que eu falo. Mas eu tenho uma certeza absoluta que eu tenho é que não vai existir uma vida sem uma rede de família escolhida. Exatamente. Isso eu não vou abrir mão. Exatamente. Então isso já facilita muito as minhas escolhas de vida. Muito. Porque nem tudo eu sei, mas tem uma parte importante que eu sei do que eu quero, do que faz bem pra mim, do que me representa, da vida que eu almejo ter, da vida que eu acredito. Então... E é essa coisa que realmente que se expande, né? Eu me conecto com você a partir do momento que eu também acesso esse lugar. E aí a gente vai criando essa rede. E não à toa, nos relacionamentos abusivos, a primeira coisa que a pessoa, né, abusiva, no caso, faz é minar. É o isolamento. Isolar, exatamente. E estava conversando, inclusive, com nossa amiga da produção antes de começarmos esse episódio sobre a relevância do storytelling, né? Da contação de histórias, assim. Por que é tão importante a gente... Bom, eu sou uma pessoa que me considero uma contadora de histórias. E eu gosto de compartilhar das minhas vivências, assim, não porque eu realmente nem amo as pessoas saberem da minha vida, não. Não me importo, aprendi a não me importar tanto, a entender que, né, a interpretação do outro é do outro, mas eu sei a relevância que teve na minha história ouvir a história de outras mulheres. Ampliar esse repertório de narrativas, entender que essa historinha aqui, pobre, que foi contada pra gente como única possibilidade de exercício de vida, ela é só um negocinho desse tamanho, sabe? Então, faz muita diferença, assim, a gente ampliar esse repertório, a gente descobrir novas narrativas, a gente aprender que dá pra ser muito mais criativa na vida. Eu acho que essa é a gente, enfim, indo para todos os lados aqui, porque é isso que a gente faz. Mas a gente associa a criatividade, né, a determinadas atividades profissionais, quando na verdade a criatividade ela pode ser exercida a qualquer momento, em qualquer departamento. E um dos lugares que eu acho que eu mais exerço a minha criatividade é nas relações que eu estabeleço. Tipo, quem falou que pode, que não pode, sabe? Sim. E aí, de novo, voltar. Tipo, o que eu quero? Quem eu sou? Eu tô fazendo o que aqui mesmo? Sim. Vou morrer daqui a 2 minutos, gente. Quero fazer o que dessa existência? Eu te amo. E aí, a última pergunta que estamos aqui, ó, recebi no ponto da produção. Que é a liberdade feminina e amor romântico. Quanto mais a gente busca, mais falta? Quanto mais a gente busca, mais falta? Isso é uma questão filosófica, né? Mas acho que dentro do amor romântico, eu acho que eu não acho que a falta tem a ver só com a busca, né? Eu não acho que a escassez ela tem a ver só com desejo. Mas acho que com certeza o tamanho da expectativa, né, do amor romântico na vida de uma mulher faz com que ela busque incessantemente. E não sei nem se... Eu acho que falta quantidade, eu não sei, mas qualidade com certeza. Sim. Deu pra entender? Deu pra entender, perfeitamente. O que você acha?
fico tentando entender também o que significaria essa busca, sabe? É uma busca do quê? Exato. Porque se a gente entende que, enfim, né, a gente tá ali criando palavras, criando conceitos, criando termos. Então a gente tem esse termo que é recente, do amor romântico, pra falar de uma coisa que não é tão recente assim, mas ao mesmo tempo que é. E aí, o que significa esse amor romântico? Então, é aquilo que a gente vê na novela mexicana ou no filme de Hollywood. Se for isso, eu sinceramente sou da opinião que tem que ser destruído. Sou contra. Sou contra. Vamos refazer a nossa narrativa de amor. Vamos refazer a nossa Principalmente porque é um péssimo mesmo. negócio pra gente. Essa estrutura é pra gente, é péssima. Não, se a busca é pelo final feliz e o final feliz tá com bofe, gente, que merda, hein? Então, assim, acho que é mais repensar a busca do que lamentar calma aí, a falta. rapidão, vamos só falar que somos mulheres que temos bofes na vida. Feliz, casada, gente, eles, casei. é isso. Mas eu acho que... E já estivemos em lugares... horríveis. Já tivemos bofes e foi péssimo, né? Eu acho que não é uma questão de... Porque esse discurso, ele é um discurso... de novo, linhas tênues, né? Ai, exatamente. não, somos contra o amor. Não, a gente é super romântica. Extremamente. A gente ama, só que a gente entende o lugar das coisas e não só... E questiona também, né? De onde vem isso? Esse desejo é meu? Sim. Será que esse desejo é meu? De onde vem isso? E eu acho até, amiga, pelo fato da gente acessar lugares muito bonitos e verdadeiros de amor, depois de ter vindo também de lugares de ter andado no Vales das Sombras, eu acho que a ideia que a gente está discutindo aqui de amor romântico, ou pode ter outro termo, eu acho muito pequeno e muito mesquinho. E aí pode ser tão mais que quando eu falo de destruir o amor romântico, não é de destruir nem o amor e nem o romantismo. Exatamente. É uma estrutura específica, né? Que é pequena. Que é muito pequena. E a gente é tão grande e o amor é tão absurdo, gigantesco. E ele é bom, né? Ele não machuca, que nem foi ensinado no amor romântico. Ele não destrói, ele não deixa não deixa num estado obsessivo. Ele não é hierárquico. Ele não é hierárquico. Então, assim, é tão maior que isso, e que bom, né? Amém. Não, senão... Mas aí é isso, né? Eu fico vendo, tipo, quando que com 20... Enfim, tô falando de mim. Inclusive, parabéns, porque essa geração tá vindo, olha, eu vejo coisas lindas a caminho. Eu, Gabriela, com 20 e poucos anos, né, assim, bem nova, fiz escolhas duvidosas, mas ao mesmo tempo acolho muito, porque entendo que aquilo ali foi o melhor, era o que eu podia, né? Exatamente. E eu acho que um dos motivos de eu também conseguir seguir em frente é não lamentar muito e entender que, tipo, tá bom, assim, vai ser ruim se eu não conseguir fazer nada a partir disso. Sim. Se isso fez parte do meu caminho e eu puder fazer a partir disso, tá ótimo, sacou? Incrível. Assim, não tá ótimo, às vezes é bem difícil, mas eu acredito muito que, né, a pessoa que tá aqui, ela vem de toda essa história. E é muito difícil, com certeza, a gente fazer escolhas que nos representem de fato, porque a gente tá falando da gente, né? Tipo, do que funciona pra gente. A gente se conhece, a gente pensa muito parecido em muitos aspectos. E a gente entende que esse amor é um amor que a gente confia, que a gente acredita. Mas isso só é possível porque a gente levou muita porrada pra entender quem a gente é. Exatamente. Acho que não precisa levar tanta porrada pra gente aprender quem a gente é. Concordo. Mas acho que a gente precisa trazer consciência pra relevância de antes de ser sobre o outro, a gente tem que entender o que tá acontecendo aqui, gente. Porque senão vai ser, bater cabeça contra a parede o tempo inteiro, sabe? Exatamente. Enfim, acho que... Eu não tenho mais nada pra adicionar depois dessa, apenas assim, aplausos. Ontem eu tava lendo o post que você escreveu pra mim no meu aniversário e você tava falando... Eu achei isso... Gente, foi uma das maiores declarações, por isso que eu estava lendo pro meu bofe pra me mostrar pra ele. Você falou que eu redireciono o seu olhar pro lugar contrário da culpa, né? E
E aí a frase que a gente quer trazer aqui para comentar é: matar a culpa, salvar o desejo. É possível. Eu acho que é muito possível. Eu acho também. Não acho que é fácil. Não acho que é fácil e nem acho que é um trabalho que acaba. E nem individual, né? É. É uma coisa que, querendo ou não, vai ser estrutural, coletivo, político, para sempre. Acho que a gente dá passinhos de formiga. Mas quando a gente fala do amor feminino, tudo isso que a gente tá trazendo já ao longo dessa conversa, com culpa nada se desenvolve. Eu tenho um lugar muito forte, assim, eu acho que o departamento da minha vida onde eu jamais senti culpa foi, não por acaso, num lugar muitíssimo feminino, que é a maternidade. Uhum. Até eu ser mãe, eu nunca tinha experimentado o nível de culpa que a maternidade já me fez passar, assim. E eu entendi em algum momento que, assim, isso daqui vai ser sempre horroroso. Se for assim, vai ser horroroso. Não importa o filho que eu tenha, não importa quem seja esse ser. A minha forma de lidar com isso tá doendo, sabe? Sim. Por quê? Da onde vem isso? Que é isso que tá acontecendo, sabe? Tipo, dói, é muito... E assim, quem já experimentou níveis profundos de culpa sabe que é um negócio que dói fisicamente. E, enfim, aí são muitas camadas, muitas profundidades, né? A gente entra em lugares que não são... tem que dar um... Mas agora a minha mergulho. pergunta é de uma amiga curiosa que não tem nada nem perto desse lugar, assim, de maternidade, né? Como que faz? Como você fez? Então, eu acho que acabar talvez seja uma palavra forte demais, mas para amenizar esse lugar. Não, essa culpa ela tá aqui, mas ela saiu da cadeira do motorista, entendeu? Entendi. Ela tá aqui, mas eu boto ela lá no lugar dela. Sim. Quando eu consigo, mas assim, tenho conseguido, nos primeiros anos foram muito difíceis, e hoje eu vejo que eu só sou a mulher que tá aqui agora, que tá tendo a vida, eu só tenho a vida que eu tenho agora, eu só exerço as opções que eu estou exercendo agora porque essa culpa saiu desse lugar. E como? Olha... coragem para aprofundar e entender de onde vem, assim, porque é óbvio que a nossa... Ai, gente, eu vou tentar não ir nesse lugar, mas vou passar rapidinho, assim. Dentro da maternidade, né, eu acho que a nossa relação com a maternidade, ela passa muito... Quando a gente vira mãe, ela entra muito na criança que a gente foi, na filha. E não só isso, mas todo o ideal... do que é você exercer este papel de maneira boa e correta. Você ama esse ser humano, você tem um sentimento louco e inédito por aquele ser, pelo qual você é completamente responsável, e aí você quer fazer o melhor, mas você entende que o melhor para ele é uma coisa meio que insustentável para você. Que aí a gente entra naquele lugar do amor, né? Do sacrifício. O amor que a mulher... aprende é um amor que sacrifica, um amor que dói. E eu vou te dizer que as minhas relações amorosas, num geral, elas se transformaram depois que eu precisei me aprofundar na minha relação de amor com o meu filho. Sim. Assim, me ensinaram que uma boa mãe é uma coisa que não vai ter condição de eu fazer. Não vai dar. Não vai dar porque, assim, eu vou ser miserável e se eu for miserável, não vai estar bom pra ele. Sim. Então, como é que eu vou fazer aqui? E aí, muita criatividade, entender quem eu sou, entender o que me representa, entender o que eu acredito. Eu amo infância e todo esse universo. É um lugar que me atrai muito. Então, assim, não é uma coisa, né? É sempre um conjunto. Mas entender isso, assim, o que esse amor aqui não vai me servir nem a mim, nem ao meu filho. Entender que se não serve a mim, também não vai servir a ele. E eu achei muito bonito, assim, porque a partir do momento que você se recusa a ser essa boa mãe,
eu me torno uma boa mãe. É ali que você se torna. Exatamente. Porque uma mãe miserável nunca vai ser uma boa mãe. Tipo, meu filho... Tem uma frase uma frase motivacional maravilhosa que foi muito importante no meu processo de divórcio, inclusive, que diz... Que é da Glennon Doyle, enfim, uma autora americana, vou dar os nomes, obviamente, que ela fala: os meus filhos, eles não precisam ser salvos, eles precisam assistir a mim salvando a mim mesma. Uau. Que é o exemplo, sabe? Tipo, ele não é um coitado, sabe? Ele não precisa o tempo inteiro de salvação, ele precisa de uma estrutura. Se essa estrutura sou eu preciso me cuidar, eu preciso estar inteira. E é isso, e eu preciso estar... Nossa, tá bem... Ai, gente, enfim, são muitas coisas pra falar sobre isso. Amiga, mas assim, eu acho que é justamente isso que me faz ter esperança no futuro, nas próximas gerações, porque você sabe que eu sou bem pessimista. É a pessimista com momentos de alegria. E a otimista com momentos de tristeza. Exatamente, a otimista assim, melancólica. Exatamente. Eu não diria nem... talvez realista, um pouco demais, talvez um pouco assim desconfiada com o futuro, mas falas como essas me deixam realmente muito... aliviada, eu acho que é. Porque a gente vem de uma geração também de... Tô generalizando, mas de pais que rejeitam a ideia de autocuidado e ir para um psicólogo, ir para um psiquiatra, que acham que isso é coisa de maluco, de gente que precisa usar camisa de força e já entra num lugar super preconceituoso. E aí, vamos trazer aí que a nossa geração de millennials, os 30 e poucos anos, já estão nessa busca de autoconhecimento, de autocuidado e etc., por mais que as palavras tenham se perdido também um pouco no meio do caminho, tenham se confundido com o capitalismo, e aí a gente entra em outro lugar. Mas isso me dá esperança, porque eu acho que no momento que a gente se salva... Isso me dá esperança também. E é por isso que eu escolho esse caminho, porque eu preciso de um caminho que me traga esperança. Exatamente. E tem um lugar de muita responsabilidade para mim de ser a representante feminina na vida desse pequeno homem, sabe? Enfim, que é imenso, na verdade, né? Pequeno de tamanho, mas assim... Mas eu acho que passa muito por isso também, sabe? Eu tô aqui desenhando uma representação feminina na vida desse carinha. Como é que que desenho é esse que eu vou fazer? Sabe? Que desenho é esse que eu vou escolher fazer? Então eu acho que muito da nossa conversa também passa por esse lugar dessa apropriação do nosso lugar. A gente precisa ocupar os nossos lugares e entender que, assim, tem coisas que a gente não pode escolher, mas tem coisas que a gente pode escolher sim. E vamos começar a escolher. Sim. E assim, é esse lugar também da mãe que é, para além de tudo, e principalmente a mulher. Não, então, antes de eu ser mãe. Antes então, a mulher que goza, a mulher que ama, a mulher que vive, a mulher que pula o carnaval comigo e é maravilhosa. Então isso tudo te constitui nessa pessoa inteira, que pode estar inteira pro Exatamente. Filho. E eu falo isso pra ele, inclusive, sabe? Quando ele questiona, mas por que você vai fazer isso? Mas você tem que ir. Eu falei, não tenho, eu quero ir. Assim, né, como eu tenho uma guarda compartilhada, eu acabo que saio muito menos, procuro ficar muito mais com ele quando ele tá comigo. Mas existem vezes de acontecer, de terem eventos que eu quero estar presente enquanto ele está comigo. E, enfim, de eu acessar aí uma rede de apoio para eu conseguir estar em outro lugar que não com ele. E dele me questionar, mas você tem que ir? Eu falei, não, mas eu quero ir. Isso, eu espero que as mulheres que estejam ouvindo aqui esse podcast, né, isso possa ajudar e tocar em algum lugar, porque eu sei o quão difícil, né, ouvindo, é por isso que eu falo da culpa. Chegar nesse lugar não é nem um pouco fácil. E eu ouço deste garoto, mas então você prefere isso do que tá comigo? Mas você não me ama, você não sei o quê, porque ele já tá recebendo essa ideia. E aí eu preciso, a adulta responsável desse rolê, falar, então,
o meu amor por você não vai ser medido por isso. Sim. Não muda em nada. Mas eu sou eu sou uma pessoa. E eu também preciso fazer as coisas que são boas pra mim, pra eu voltar bem pra você. Sim. A mamãe ficou o dia todo com você, a gente ficou junto. Se não fiquei o dia todo... E assim, gente, é isso, entendeu? Sim. Eu acho que presença quantidade é muito importante, mas a qualidade é fundamental, assim. Exatamente. Essa coisa da culpa, assim, né? É muito difícil falar de ser mulher e não... Infelizmente, a palavra não está completamente incrustada na gente, né? Em tudo. É culpa de ser feliz, é culpa de viver, é culpa de gozar, é culpa de tudo, amiga, porque a gente aprende a demonstração do amor, ela passa pela nossa anulação, entendeu? O que são as demonstrações de amor que a gente conhece? É o outro que bebe o veneno, que sei lá o quê, da araquiri. Sabe, tô falando sério, gente. Presença de Anitta tá aí. Quantas pessoas, até a senhora Anitta falou que nossa grande Anitta cantora, falou que o nome dela vem porque ela amava a presença de Anitta. Olha aí. Eu também amava, achava maravilhosa. Eu tinha que fugir pra ver, né? A gata se matou pra provar o amor. Sabe, gente? Eu não lembrava disso. Ela se mata, Mel bota fogo no negócio. Não é? Não lembro. Estamos falando a mesma coisa, sim. A menina lá de 18, 17, 16 anos com um velho maluco se matando pra mostrar que... Ai, gente, não pode. Não, mas queremos novas narrativas. E eu acho que é a partir disso que a gente começa a construir as novas, já que, acho que nesse lugar, a mídia, a gente tem visto bons filmes e boas representações, né? Nós duas estamos ali, ó, cinéfilas. Mas levantando eu ainda bandeiras. acho que é passo de formiga, né? Ainda acho que é uma coisa, assim, ainda numa bolha, ainda num lugar que o nosso trabalho, a partir da gente, das nossas vivências, é fazer com que se expanda também. Porque eu acredito muito na micropolítica. Né? Eu acredito nessa. Na verdade, essa eu acho que é isso. Nada mais revolucionário mesmo do que a mulher que banca os seus desejos e que mata a culpa. Exatamente. Então, assim, bancar o desejo, né, pra fazer esse círculo inteiro aqui de toda essa conversa linda que a gente está tendo, bancar o desejo não é fácil, mas é possível, né? E é transformador. Transformador. É uma ida, não é uma jornada linear também, né? É uma coisa que a gente não tá falando aqui de um lugar de nós somos as mulheres mais bem resolvidas do mundo, porque não é. Nem um pouco. Mas é uma jornada que vale a pena seguir. Muito. E aí vai ter seus altos e baixos, e aí a gente vai ter os momentos de tipo, o que eu tô fazendo aqui? 100%. Que faz parte, né? Mas vale tanto a pena, assim, a partir do momento que a gente se olha com esse carinho, que a gente vai tentando tirar esse tanto de peso que foi colocado, né? Porque a gente já vem com o corpo cansado de, né? É uma coisa que aí de um lado é social, é biológico, é tanta coisa, então que a gente puder amenizar. E a gente tá falando desse prazer agora, né? Até porque, enfim... Até porque este é um campo que você muito domina, mas... O prazer no sexo, ele é também uma representação de como a gente lida com o prazer fora desse lugar, né? Tá tudo junto, assim. Então, eu acho que trabalhar para aniquilar essa culpa do prazer, ponto. Gente, a gente como mulher, a gente não pode gostar de comer, a gente não pode gostar de transar, a gente não pode gostar de dormir, a gente não pode gostar de nada que, na verdade, vem como necessidade básica humana, na verdade, né? Mas, enfim, eu acho que é isso, assim, pra quem quer trazer essa ideia do prazer dentro da sexualidade, eu acho que é entender que sexualidade ela vai para muito além do genital, é tudo. É a forma com que a gente se coloca no mundo, exatamente. Sabe? E foi o que você falou, não é fácil, mas eu acho que o caminho contrário é ainda mais difícil. Não, exatamente, assim, acho que é isso, a gente tem mania de compartimentar, né? Então, sexualidade é sobre sexo. Não é, né? Sexo é só
1% ali do que a gente está falando que é. Inclusive a libido também é uma coisa muito maior, né? E enquanto a gente não aceitar o descanso, né? Eu acho que a minha vida mudou muito. Ainda bem que eu vim taurina, gente, porque assim, já nasci para os prazeres. Então foi uma coisa mais natural, assim, com o tempo de, poxa, eu não vou abrir mão disso, mas no momento que eu aceitei o descanso como parte essencial da minha presença, eu comecei a transar muito melhor. E o transar muito melhor não é ter técnicas, ter performances e etc. Não, mas você tinha o que precisava pra estar ali, né? Exatamente. E é isso, a gente vive muito exausta também. Aí a gente entra em outro lugar. São muitos lugares. Sim. Enfim. Mas esse negócio que você falou da sexualidade, né? Que é uma tecla que eu também bato muito, né? Da sexualidade como um lugar muito mais amplo para além do genital. Me lembra do Baby Girl, a gente tem que falar de dicas de filmes e livros aqui. E um filme que nós duas assistimos e nós duas gostamos, e nós duas bancamos dizer, exatamente, a gente sustenta dizer que a gente gosta, que a gente achou bom. Sim. E aí o que eu ouço muito, né, são as pessoas que, o que eu ouço como crítica negativa, são interpretações literais pra mim de que esse filme é genital, de alguma forma, sabe? Nossa. Tipo, é sobre, tipo, essa coisa de ser um soft porn, quando na verdade ali o sexo, ele é uma grande simbologia pra muitas coisas, como é na vida de todo mundo. Exatamente. Né? Então, quem não viu, veja, quem viu não gostou, veja de novo. E livro, amiga, você que é a minha amiga das melhores indicações de leitura. Olha, enfim, a gente falou sobre muita coisa. Pra mim, o tema central daquilo que a gente trouxe aqui nessa conversa tem muito a ver com liberdade, né? Porque quando a gente fala sobre culpa, sobre a coragem de fazer diferente, sobre... Enfim, sobre todos esses aprisionamentos femininos, assim, a gente tá tentando flertar com uma maior liberdade. E aí, são infinitas as possibilidades de dica, mas um livro que eu acho que é muito importante, que eu li recentemente, já indiquei algumas vezes, é o Nós Mulheres, da Rosa Monteiro. Tá. Que é, na verdade, um compilado de diferentes histórias femininas. Eu acho que a introdução é maravilhosa, é uma das melhores sínteses que eu já vi históricas sobre o patriarcado, assim, né? Como que a gente veio parar aqui, como que, né, da onde vem o feminismo, por que ele tá aqui, enfim. É uma introdução super curta, assim, mas muito, muito bem estruturada e embasada. Ótimo. E a partir disso, ela conta diferentes histórias de diferentes mulheres em diferentes tempos. Histórias que não chegam a gente. Histórias de mulheres boas, de mulheres ruins, de mulheres amorosas, de mulheres violentas, de assassinas, de salvadoras, Mas é isso, foi aquilo que a gente estava falando, né? O repertório que a gente recebe é muito limitado. E o que eu acho que esse livro faz é aumentar, ampliar esse repertório, oferecer pra gente novas narrativas e entender. É isso, quando a gente ouve, a gente tá aqui achando, a gente tende a achar que as questões são individuais. Sim, sempre. Quando na grandíssima maioria das vezes elas são coletivas. Exatamente. E quando a gente entra nesse lugar de isolamento feminino, que é muito comum para um mecanismo de controle, a gente fica nessa de que a gente está sozinha. E aí, quando a gente começa a ouvir as histórias e a gente entende que a gente não está sozinha, a gente cria uma força e uma coragem que move, sim, montanhas, entendeu? Sim. Então, eu acho que esse livro, ele é muito, muito incrível nesse sentido, assim, de você olhar, tipo, cara... É isso. Uma mulher pode sim ser violentíssima.
tipo, a gente também pode ter isso dentro da gente, sabe? E isso não necessariamente é bom, é humano. Sim. Sabe? A gente é gente antes de qualquer coisa. Então, eu acho que é isso. Isso trabalha, né? Porque a gente tá aqui falando sobre isso, mas a gente tá nesse mesmo mundo. A gente tá recebendo essas mesmas informações. Enfim, foi um livro que me marcou muito, assim, que eu achei incrível. Tem várias outras coisas, mas eu acho que... Perfeito. Rosa Monteiro, no geral, essa autora, ela é bem incrível. Tá. Eu queria trazer muito um filme aqui que, nossa, eu assisti no cinema quando saiu e, assim, chorei. Eu fiquei muito feliz com a plateia também que estava ao meu redor, que eram mulheres 50 mais, 60 mais assistindo esse filme, que é o Boa Sorte, Léo Grande. Eu sabia que é um dos meus filmes preferidos sobre sexualidade. Esse filme é maravilhoso. E assim, não vou dar spoiler, mas um breve resumo, é essa mulher que... Lindo, né? É lindo, muito sensível. Essa mulher que fica viúva, e aí ela vai procurar... Eu não lembro se ela ficou viúva ou divorciada, ela ficou viúva. Eu acho que Mas enfim, ela saiu de um relacionamento muito longo. Essa mulher que saiu desse relacionamento, não me lembro agora bem ao certo se ela ficou viúva ou se ela se divorciou. Eu acredito que ela ficou viúva. E ela contrata um trabalhador sexual, né, um sex worker, um garoto de programa, pra viver nessa noite, pra ir em busca do seu orgasmo, e a partir disso... É lindo porque é um filme que se passa numa sala, num quarto de hotel só, praticamente não tem figurantes, praticamente não tem outros cenários. E é uma coisa que, assim, você mergulha. E eu, assim, chorando junto com todo mundo no lindo. Cinema. Foi, nossa, e eu tô até querendo ver ele de novo. Eu também. Porque agora que eu tinha me esquecido desse livro, desse filme. Ele vem pra mim toda semana na minha cabeça, em algum momento, assim... até agora que a Nora ganhou o melhor filme do Oscar, né? E aí eu tô puxando filmes com trabalhadores sexuais que me marcaram muito. E esse, pra mim, é o maior de todos. Lindo, lindo, lindo. Muito lindo esse filme. Muito sensível. E um livro... a gente tá falando muito dessa coisa do amor romântico, que é muito heteronormativo, mas como uma mulher que também ama mulheres, e aí é um outro lugar de amor também que a gente não tem referência, simplesmente não tem, né? A gente vê nos filmes, a gente vê em todos os lugares homens e mulheres se apaixonando, mas quando a gente ama outra mulher, às vezes a gente se perde um pouco, tá, e aí, o que eu faço, né? Total. Então tem esse livro que se chama Amora, é Amora, não a Nora, Amora, da Natália Borges Polesso. Ele é um compilado de contos também, são várias histórias, todas abordando o amor sáfico, né, o amor entre mulheres. Não necessariamente contos eróticos, mas alguns são bem gostosos. Ai, gente, eu amei, eu li... eu agarrei naquele livro e é muito bonito ver desde a história da tia que tinha aquela amiga... E aí, nossa, né, muito lindo, até a história das namoradas na faculdade que brigaram. Enfim, esse livro, eu acho que é um livro que fala de amor num lugar que eu ainda não tinha conseguido buscar tanta referência. Uma nova narrativa, né? Novas narrativas, então minha dica é essa. Eu também tenho uma frase que eu acho que é bem guia, assim, pra mim, que eu já falei algumas vezes, que é... A vida, ela costuma ser mais generosa quando a gente tem coragem. Eu acho que quando a gente faz a nossa parte... Eu sou uma mulher romântica, né, gente? Mas eu realmente acredito que quando a gente faz a nossa parte, a gente movimenta uma energia para que a gente receba de volta também, sabe? Então, enfim, uma crença que me ajuda muito, assim, que já me ajudou muito em momentos bem difíceis. Trazendo frase de tatuagem, assim, né? Aí eu tenho um livro inteiro no meu corpo, mas até aquela frase que a gente falou ontem na praia, que, enfim, traduzindo, é uma frase de uma música do Leonard Cohen, que é: existe uma rachadura em tudo e é por ali que a luz entra, né, numa tradução livre aqui.
É uma frase que eu conheci a partir de uma poesia da Matilde Campilho, fevereiro. Apaixonadas por Matilde online. Nossa, meu sonho, Matilde casa comigo. Mas essa é uma coisa que, gente, eu escutei essa frase, deve ter coisa assim de 10 anos atrás, e ela me move tanto, assim, porque as rachaduras, elas estão aí, né? E a gente falou agora, né? Passou uma hora falando de rachaduras e de como fazer as luzes entrar, assim, como fazer, né, o lugar ficar iluminado apesar da escuridão, etc. Então, é isso. Tem rachadura pra caramba, mas é aí que a luz entra. Existem grandes possibilidades também, né? Oportunidade. Então é isso. Amiga, amei conversar com você. Eu também. Num espaço para mais pessoas. Exatamente. Porque a gente tem muito disso, né? Direto quando a gente senta para conversar, e essa é uma coisa que acontece semanalmente, quase. A gente fica, nossa, seria tão legal se isso tudo que a gente está falando aqui pudesse atravessar algumas, né, fronteiras. Convidar mais pessoas para essas conversas, né? Então, eu fico muito feliz que a Alma Talks chamou a gente, né, que rolou esse... Botou uma câmera aqui. Botou uma câmera. No meio das nossas divagações. Obrigada, Alma Talks. E é isso. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E divulga aí onde as pessoas te acham. Meu perfil é @clarisleal. Não é Clarice, Clarice de Clariana. Leal. Eu tô no Substack também, na newsletter. É apenas @clariana no Substack, mas acho que se buscar Clariana Leal. Eu não sei como é que divulga direito ainda a news, tô nessa. Mas é basicamente isso. TikTok, eu sou millennial, gente, não sei usar TikTok, não adianta nem procurar. Instagram e newsletter, Clariana Leal. Quer dizer, Claris Leal no Instagram. Eu também. A minha única fonte, minha principal fonte de comunicação online é o Instagram também, @Gabriela com 2 L's, Magalhães. Também tem um Substack que eu alimento muito menos do que minha amiga Clariana. Preciso voltar a me organizar, mas que eu amo. Mas que o link do Substack tá lá no Instagram. Também não tenho TikTok, apesar de amar as redes sociais e de saber que ela promove incríveis pontes da nossa vida. Inclusive, nós nos conhecemos pelo Instagram. É verdade, amiga. Eu quero reduzir a minha quantidade de elementos para que eu seja dragada por aquele telefone. Então é isso. Para me achar também é pelo Instagram, @Gabriela Magalhães. É isso. Obrigada.